dessa forma. Ninguém entra no dia do casamento chorando, aperreado. E o pastor diz: por que estão chorando? Por causa dos problemas, pastor, que vão vir. Que problema? Ela vai engordar. Eu também. Ela vai parecer a Fiona e eu vou parecer o Shurek. É verdade. Mas, sabe, mesmo que você não pense, eles vão vir assim mesmo. O que Jesus falou? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, meus irmãos, nós só temos que ter bom ânimo. E o bom ânimo vem quando a gente olha para as promessas de Deus, da palavra de Deus. O pastor Lambert falou uma coisa muito importante aqui hoje no começo, que nós precisamos atrair a presença de Deus para as nossas vidas, para o nosso casamento, para o nosso lar. Jesus estava na festa de Caná da Galileia, não é verdade? Ele estava ali na festa de Caná da Galileia. Então eu quero fazer um convite para os irmãos que têm o sonho de ir para Israel. No ano que vem eu estou encabeçando uma caravana para Israel. E nós vamos lá em Caná da Galileia. Só que essa viagem vai ser um pouco mais especial, porque nós vamos para 3 países. Vamos para a Itália, ficamos um dia em Roma. Vai dar tempo de fazer um tour, já está incluído inclusive no pacote, para conhecer o Coliseu, o Museu da Ferrari e várias outras coisas interessantes lá em Roma. Nós vamos ficar 3 dias no Cairo, no Egito. Vamos conhecer as pirâmides, os museus e todas aquelas coisas interessantes. E depois vamos ficar 6 dias em Israel, pegando da parte norte até a parte sul de Israel. Vamos para todas aquelas cidades importantes e Jerusalém no último dia, nos 3 últimos dias. Então é uma viagem muito interessante e o mais interessante é o preço, $3.850. Esse é o preço mais barato do mercado. Pode os irmãos pesquisar, porque essa companhia é uma companhia nova de uma pessoa que é membro da nossa igreja lá de Novo Hamburgo, a Priscila, filho do pastor Milton. Ela já fez várias caravanas, então ela tem um preço um pouquinho melhor para conseguir mais pessoas, divulgar mais a sua empresa. Já é a segunda caravana que eu estou encabeçando para ela. E o nosso guia lá de Israel é um cristão, na verdade é um judeu evangélico, convertido. E nesse ano nós estivemos lá e fomos no kibbutz, o único kibbutz evangélico que tem em Israel. E aí a gente participa de um almoço lá no kibbutz, tudo. Tem uma palestra muito interessante. A gente vai até no Mar da Galileia, o barco entra lá no meio do mar. O Mar da Galileia é um lago de água doce formado pelo Rio Jordão. Então é muito bonita a viagem, certo, irmãos? Só não pode andar sobre as águas porque o seguro não cobre essa parte. Então aí eles disseram para não molhar, deixa eu lá em cima da água. Quantos irmãos têm o sonho de um dia ir para Israel? Diga amém. Amém. Há uma pergunta mais forte agora. Quantos têm um sonho e faria algum esforço para ir? Levante a mão. Aí mudou, já diminuiu bastante, tá vendo? Bom, agora vai uma palavra, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Diz assim: aqueles que esperam a condição ideal nunca fará coisa alguma. Então, se você esperar que fique tudo certinho para você, não vai nunca. Lembra do profeta Elias? Estava orando pedindo chuva. Ele orava e falava para o moço: está vendo alguma coisa? Não estou vendo nada. Ele tornava a orar: está vendo alguma coisa? Nada. E agora? Nada. E ele orava, aquela agonia. E agora? Ele disse: olha, eu vejo uma coisinha mínima. É uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Disse: então pode correr, corre, clarejou. Se você vê uma mãozinha do tamanho da mão de um homem, então pode ter certeza que o Senhor vai prover para você e você vai conseguir ir. Eu tenho uma fichazinha aqui, não sei se eu vou ter, acho que eu não tenho. Bom, se algum dos irmãos quiser que eu mande mais informações para você, porque vai ser em outubro do ano que vem, ó. Então nós temos quase um ano e meio. Isso quer dizer que você parcela em torno de R$600 a parcela. Dá para parcelar. Você vai para 3 países. Então, a passagem aérea, tudo está incluído. O hotel, meia pensão, que é café da manhã e janta. Hotel categoria 4 estrelas, é internacional mesmo. Todos os lugares de interesse já está incluído, o bilhete já está pago. Então, uma festa bonita. Então, se você quiser desejar mais informações, depois, na hora do lanche, você me procura que eu te
anota o seu e-mail, telefone e manda para o teu e-mail, tá certo? Então, meus irmãos, quando Paulo fala a respeito desse aperto, né, dessa opressão, isso ocorre por causa da necessidade de mudanças, por causa da necessidade de adaptação, por causa da necessidade de renúncias, sabe? A gente tem que abrir mão de várias coisas. O problema de muitas pessoas, né, eu estava até pensando outro dia de fazer um livro sobre o orgulho. Um orgulho, o pior pecado que o ser humano pode cometer é o orgulho. E o orgulho tem separado muitos casais. Sabia disso? Tem casal, irmãos, que eles estão brigados há muito tempo e eles não se reconciliam porque um não quer pedir perdão para o outro. Então, nós nunca deveríamos dormir no formato de X. X é assim, ó, o homem desse jeito e a mulher desse jeito. Tem que dormir no formato de conchinha, assim, ó. Assim tá certo. Agora, o formato de X não é bom. Então, o casal, muitas vezes, brigam, e isso aí é normal, natural, mas não consegue vencer esse problema chamado orgulho. Qual é o contrário de orgulho? O contrário de orgulho é humildade. E a humildade atrai a presença de Deus. Porque Deus dá graça aos humildes, mas Deus aborrece os soberbos. E eu sempre digo que a parte do relacionamento que for mais espiritual, que amar mais, é aquela que vai suportar mais, que vai buscar a reconciliação. Lá no livro de 1 Coríntios 6, versículo 7, Paulo fala assim: por que você não suporta o prejuízo? Por que você não suporta? Né? Porque todo mundo quer estar certo. Até ele chama a atenção porque vocês estão tentando resolver um problema de vocês que são crentes no meio da justiça comum. Isso é uma vergonha ter demanda entre vocês. Porque não sofre o agravo, ele usa essa expressão. 1 Coríntios 7. Eu e minha esposa já tivemos várias diferenças entre nós. Mas chega uma hora que você tem que, como pessoa educada, como irmão em Cristo, chamar um ou outro, olhar nos olhos e dizer: onde foi que eu errei? Então é verdade, eu errei nessa parte. E aí pede perdão. E nós temos uma dificuldade muito grande porque está na nossa natureza. A natureza humana não gosta de se humilhar, sabe? Ela quer estar sempre certa. E aí a gente sofre muito e faz outra pessoa sofrer. Por isso, meus irmãos, Paulo disse: vocês vão se casar, não estão pecando, mas precisam entender uma coisa muito importante: vocês vão enfrentar dificuldades na vida. E aí eu posso falar várias coisas do que pode ocorrer nessas dificuldades, mas vamos direto para o assunto, né? Sabe por que as pessoas vão passar dificuldades? Paulo responde no versículo 33. Manda aí o versículo 33, irmãos. O versículo 33 vai ler uma coisa muito interessante, ó. Eu vou ler na tradução que está na parede. 1 Coríntios 7, versículo 33. Obrigado. O texto diz assim, ó: o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo e em como agradar sua mulher. Então vamos por parte aqui, ó. O que ocorre com uma pessoa quando casa? Lembra que eu disse que precisa ocorrer mudanças? Essas mudanças são um pouco lentas, mas elas precisam ser efetuadas. Por exemplo, o rapaz tem que se comportar agora como um homem casado. Ele precisa entender que não é possível fazer tudo que ele fazia quando estava solteiro. Agora uma pessoa está junto dele. O homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo. O que quer dizer as coisas deste mundo? São várias coisas aí. Uma delas, por exemplo, é que agora ele vai começar a pensar o que o pai dele pensava antes: pagar as contas. Agora com ele vai ter que pagar as contas. Porque a Bíblia diz assim: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então o texto diz que tem que deixar os pais. Como que você deixa os pais? Geograficamente, economicamente, financeiramente, emocionalmente. Então quanto mais longe você estiver da sogra, melhor, né? A sogra é uma bênção.
longe. Sabe como chama sogra em russo? A palavra sogra em russo é strova. É em russo, strova. E aí quando morre, muda, é strovava. Tudo em russo é assim. Na verdade, irmãos, eu sei que aqui no Jardim Guatemi não existe esse problema das sogras que interferem no casamento do filho. Sabe, da sogra que fica disputando o amor do filho com a nora. E isso é uma tremenda bobagem. Porque o teu filho já é teu, ele ama você de qualquer jeito. E você deveria se concentrar em ganhar a tua nora, conquistar ela. Porque o teu filho já é seu, você não tem que conquistar seu filho. Tem que conquistar ela. Então, faz quitutes para ela, arruma presentes para ela, agrada ela, sabe? Porque é ela que vai escolher o teu asilo, que você vai ficar quando ficar velho. Vai ser ela. Escuta o que eu estou te falando. Ela pode separar o teu filho de você. Então, não tem que fazer nada pelo seu filho. O filho é seu. Não é dela. Você foca nela. Seja sábia. Porque tem umas sogras lá em Mogi das Cruzes que vai visitar o filho. Quando chega na casa do filho, fala assim para a Norinha: estou com a sede. Pega uma aguinha para mim, Norinha, por favor. Quando a Norinha sai da sala, a velha faz assim, ó. Ela começa a filmar tudo. E aí quando o filho chega, ela diz: meu amor, mamãe fez esse docinho para você, ó, que delicioso. Porque nós sabemos que tem alguém que não sabe fazer, né, meu filho? Já deu uma arranhada. Então, o texto diz para deixar o pai e deixar a mãe e unir-se à sua mulher. Isso vai causar dores, isso vai causar uma ruptura. Isso é uma coisa difícil para fazer. Mas o texto está dizendo: o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo. Quando era solteiro, ele não esquentava a cabeça. A mãe falava: filho, sai do chuveiro, porque o relógio está rodando, está rodando. Eu sei que nem faz bem falar, mas sempre que é bom não fala, ninguém fala. O que acontece? O relógio rodando, 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 rodando. Quer dizer, a energia. Mas ele não pensa nada disso. Ele está no telefone, fala assim para ela: liga você. Ela: não, liga você. Ela: liga você. E o relógio está rodando. Quem paga o velho? Mas quando ele se casa, se preocupa com as coisas desse mundo. Irmão, vocês não sabem como esse negócio é sério. Ó, quando Deus disse assim para Eva: o seu desejo será para o teu marido. Essa foi a sentença que Deus deu para o homem, para a mulher e para o homem, por causa do pecado. O seu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Você terá filhos com dores. Aí a Eva levanta a mão e fala: Deus diz: o que é? O que é dores, Senhor? Você saberá logo. Não se preocupe. Não se adiante. Eu fiz uma pesquisa, né, para escrever um livro sobre cura divina. E essa é a primeira parte da Bíblia que fala sobre dor, doença, morte, essas coisas aí. O seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Essa é a sentença que Deus dá para a mulher. Então a mulher tem uma necessidade nata dentro dela do homem. Você vê que a mulher é a que mais se preocupa com o relacionamento. É a mulher que está o tempo todo tentando chamar a atenção do marido. Ela muda a cor do cabelo, emagrece, faz regime, tanta coisa. Você não tem mulher na igreja de cabelo branco, tem azul, vermelho, pink, amarelo, qualquer cor. Porque ela faz isso por causa dele. Tudo ela faz por causa dele. Para ver se ele nota. Você devia notar os esforços da tua esposa. Então eu costumo falar para os maridos: você tem que valorizar a tua esposa. Certo? Valoriza. Não fica olhando para outras mulheres. Isso é feio. É horrível. Olhe para você, para a sua. Valorize a tua esposa. Certo? É assim que tem que ser. Aí você diz: mas olha a situação, pastor. Olha o bucho.
A culpa é sua, cara. Você não comeu a carne? Então agora come a gordura. Come a gordura. O negócio de comer almoço já era. Então o terceiro país mais obeso do mundo. Então, você tem que tomar jeito. Certo? Você vai no shopping. O shopping mais perto aqui qualquer? É o da tua perto? Guaricandus, vai no shopping. Você quer comprar uma maquininha dessa aí, que é uma beleza, para fotografar placa, maravilha. E aí você olha os modelos, assim, os preços, as mais modernas, aquela coisa boa, você está olhando na vitrine, assim, a loja. E aí você nem percebe que desse lado de cá, lá vem uma morena, cascavelando pro teu lado. A morena cascavelando. Isso está em Isaías capítulo 6. Diz que as mulheres de Judá andam como que cascavelando. Cascavelando é rebolando, irmão. Ó. E diz que elas possuem olhos impudentes. O que é olhos impudentes? Olhos vadios, que procuram atrair para atrair. Está escrito assim. Vai ver lá, Isaías capítulo 6. E você está aqui, ó, tão inocente, olhando a modelinho da máquina. E lá vem a anaconda. Aí você está aqui, tão inocente, e a anaconda chega aqui perto do teu lado. E aí você olha para as máquinas, mas de repente você pega e olha para cá. Quando você olha para cá, o que vê? O vale da sombra e da morte. É um baita susto. E fica bem abestado. Ele diz, bonita máquina, né, dona? Agora eu pergunto aqui, ó, se você tiver com a sua esposa do seu lado, ali, ó, o que você diz? Você diz, vamos para outra loja que o diabo está solto. Agora deixa eu falar aqui para você. Aquela mulher ali não quer ver máquina, não. Ela está ali por causa de tu. Ela está de olho em tu. Deixa eu perguntar aqui para as irmãs. A mulher sente ou não sente o veneno da outra? Sim ou não? Sim! Mas o marido fala, tem nada a ver. Deixa de ser tonto, rapaz. Você não percebe, mas a mulher percebe. A mulher tem um sexto sentido. Toda mulher percebe. Que aquela lá está de olho em tu. Não é a maquininha, não. A coisa está feia. Você tem que andar com a sua esposa agarrada em você. Todo lugar que você for, agarrado. Sabe o que acontece? A tua mulher olha para a anaconda assim no olho dela. Tum! Olha o código. Sai fora, bicho ruim. Sai, jacaré. O gato é meu. Não vem que eu arrebento a sua cara. Ela não fala nada, só olha assim, ó, fuzila, a outra sai rapidinho na hora. Sim ou não? Sim! O homem é assim, tonto, é avestado. Agora, a mulher não, ela percebe o veneno da outra, de olho no gado dela, no boizão. Então, bem, eu dei uma escapadinha aqui, mas é só para ilustrar para vocês como uma coisa séria. Deus disse para a mulher, o seu desejo será para o teu marido e ele te governará. Deus põe então na mulher uma dependência dada pelo homem para ser feliz. Mas quando Deus olha para o homem, a sentença é diferente. Ele diz assim, ó, você vai lavrar a terra e da terra e do suor da sua face tirar o sustento para a tua família. Resumindo, Deus está falando, Adão, agora é você que vai pagar a conta. Ele nem sabia, porque é isso? Porque tudo era na faixa, agora ele ia ter que pagar a conta. É por isso que quando a mulher diz assim, fulano, tem que comprar não sei o quê. Ele diz, quanto custa? Porque é um tormento terrível o homem. O homem fica agoniado. Só tem um dia que ele fica mais agoniado, quando está o jogo do Brasil, igual hoje. Fora isso, na hora de pagar a conta, mano, é uma tragédia. Parece que eu estou vendo o Mateus capítulo 6, os apóstolos preocupados, e o Pedrão falando com o João,
Pois é, João, você é solteiro, você não sabe, cara, mas eu sou casado. O mestre disse que agora eu sou pescador de homem, tá vendo? Pescador de homem. E quem é que vai pagar a conta, cara? Eu sou pescador, cara. É lá que eu tiro sustento. Jesus disse, o que eu estou ouvindo? Vocês estão preocupados com o que vai comer, com o que vai vestir? Surgiu o murmurinho. Mateus capítulo 6, versículo 24. Daí no versículo 32, Jesus solta uma bomba enorme, quando ele fala assim, sabe essa preocupação que vocês estão tendo aí? Pois é, esses são gentios que têm essa preocupação. É como se ele falasse, ó, isso é coisa de pagão, de pessoa que não tem relacionamento com Deus, de pessoa que não é fiel a Deus. Mas vocês só têm que fazer uma coisa, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí a justiça de Deus, o direito, pois todas as outras coisas serão acrescentadas. Então essa preocupação do mundo aí, né? Ó, o homem fica preocupado com as coisas do mundo. Não é necessário ficar preocupado. Você tem que trabalhar, tem que se esforçar, fazer a sua parte. Eu tenho um seminário que eu ministro na igreja, seminário de finanças pessoais, que trabalha 3 coisas importantes. Para você ter uma vida financeira boa, equilibrada, você precisa de 3 coisas. Junta 3 coisas. Primeiro, uma fonte de renda, um trabalho. Mas o trabalho tem que ser no tempo e com o tempo. Segundo, você precisa administrar essa fonte de renda. Saber administrar, saber fazer planejamento. E terceiro, você precisa ser fiel a Deus. Então, junta 3 coisas. E aí vai dar certo. Então, meus irmãos, a segunda parte do texto diz assim, e em como agradar a sua mulher. Então, depois que você casa, não é agradar a si mesmo. O que agrada as mulheres? Esse é um outro assunto que a gente pode vir aqui para pegar um por um junto com vocês. Ó. Isso aqui agrada a tua esposa. Isso aqui não agrada a tua esposa. Porque o texto está dizendo, então quando o homem casa, ele se preocupa com as coisas do mundo e em como agradar sua esposa. Vocês não sabem, mas o dia que uma pessoa casa aqui, um casal, o rapaz é o primeiro que entra, né? Com seu terninho novo. Põe uma música para ele entrar. E ele entra todo para frente assim, ó. Esse negócio que você está vendo aqui, na verdade, é uma mochila que está debaixo do paletó dele. Nem ele sabe que tem uma mochila nas costas dele. E agora é a noiva. A noiva está disfarçada, porque o dela também está, só que o véu está por cima. Vocês nem percebem a mochila dela, o véu em cima, sabe? Os dois têm uma mochila. E eles não se dão conta dessas mochilas. Mas quando eles vão para a lua de mel, eles tiram a roupa assim, para se preparar para aquele momento muito legal, pá, cai a mochila do lado. Ela diz, caiu de você, o que é isso? E quando ela tira o negócio lá, pum, ele diz, algo, o seu também caiu aí. Vamos abrir? Ela disse, não, agora não. Deixa eu falar depois. O que será que tem lá dentro? Tem muita coisa, gente. Tem coisas mal resolvidas. Tem traumas. Tem lembranças ruins. Tem maus hábitos. Umas coisas que você não viu quando estava namorando, porque quando a gente namora, a gente capricha, né? Outro dia eu fui na praça de alimentação ali do shopping center. Estava com a fome. Aí eu fui com a minha esposa. Engraçado. Olha todos esses casais que estão à nossa volta aqui. Todos os que estão comendo desesperado, igual eu e tu, é tudo casado. Agora, os que estão só beliscando e... a barriga roncando, mas... é tudo namorado. Porque eles têm um medo de ficar bafo. Eles têm um medo de ficar um negocinho assim. Nossa, mas toda hora dá um retoque assim. Por quê? Quando a pessoa está namorando, tem um cuidado enorme para poder conquistar. Você lembra daquela época que você namorava? Você tomava banho naquela época, lembra? Você fazia barba naquele tempo, usava perfume. Cara, naquele tempo você usava house, faixa preta. Faixa preta. Agora olha a situação. Cada roto. Fora as outras coisas que eu não vou falar aqui. Relaxou. Depois
falando, quando terminar aqui, nós vamos lá no shopping, sexy shop, deixa quieto. Eu vi a tanga do Shrek, vou comprar igualzinho, para você ver. Larga a mão desse negócio de tanga do Shrek, não vai funcionar nada disso. Então, nós temos que pensar seriamente nisso. Um dia a gente vai vir aqui para abrir a mochila. Foi o que sai lá dentro. Sai um trem terrível. Por isso que a pessoa vai ter angústias da carne. Vai ter angústia da carne. Porque ele vai fazer uma coisa que você não sabia que ele fazia. Que ela fazia também. Por exemplo, ele abre a pasta dental, o creme dental e aperta no meio assim, ó. E a tampinha já era. E fica ele tem escorrendo e fala. E nenhuma gaveta que ela abre, ela fecha. Toda gaveta fica aberta. E você trupique. Você nunca fecha. Toda vez que ele toma banho, joga a toalha em cima da cama. Ele é o jogador profissional de tênis. Quando chega do serviço, né? Põe o tênis para cá, põe o tênis para lá, põe o tênis. Essas coisas não tinha antes. Então, você, quando está namorando, é tudo muito maquiado, tudo muito ajeitado, romântico. Quando casa, depois as armas. Então, gente, vamos para o versículo 34. O versículo 33, nós demos uma pincelada. Agora o 34 diz assim: e está dividido, tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo e em como agradar seu marido. Então, duas coisas interessantes, né? A mulher, quando casa, também tem que se preocupar com as coisas do mundo. Por exemplo, ela que vai lavar a cueca dele. Ela fala: Deus, que nojento. Pois é, mas quem vai ser? É tu mesmo. Então, a mulher que vai lavar as roupas, a mulher que vai limpar o chão, que vai cozinhar, que vai se aperfeiçoar, cuidar dele. Hoje os casais são muito dependentes, né? A mulher trabalha, o rapaz trabalha, então. Só que, segundo a Bíblia, a mulher tem um papel de ser a dona de casa. Lá no livro de Tito, capítulo 2, versículo 3, Paulo diz assim: que as mulheres mais experientes, mais velhas, devem ensinar as mulheres mais novas a cuidarem dos seus filhos, amarem os seus maridos e serem boas donas de casa. Housewife. Donas de casa. Parece uma coisa que está fora de moda, né, falar isso. Mas quem tem que cuidar da casa é a mulher. Primeiro, Provérbios 14, versículo 1, diz que a mulher sabe edifica a sua casa. Então, é a mulher que cuida dessa parte. Ela pode ter o trabalho que ela quiser, mas não pode negligenciar o seu lar. Nenhum sucesso material, profissional, compensa o fracasso da sua família, o fracasso do seu lar. Certo? Então, cuidar das coisas do mundo, manter a casa sempre em ordem. E depois, como agradar o marido. Tem muita coisa que agrada o marido, sabia? Por exemplo, o marido chegar em casa e encontrar a jantinha quentinha. O homem gosta de comer, gente. Duvido que... Jesus falou assim para os discípulos: eu me alegrei muito de comer essa Páscoa com vocês. Porque o homem gosta de comida boa. É a coisa mais difícil do mundo, o homem chegar assim numa mesa com bastante coisa boa e ficar chorando e falar: meu Deus, quanto isso? Os pobres, as viúvas, ele foi pensar na viúva de pobre, ninguém. Ele vai aquele monte de comida e vai fazer uma reza bem rápida, uma reza. E tão rápido. Hoje eu fiz uma oração caprichada, né? Para eu almoçar com a minha sogra, fez aniversário. Aí eu caprichei na oração e uma sobrinha bem pequenininha, 3 anos, falou assim: você orava mais rápido antes. Porque tinha muita comida. E ela disse: para de orar. Criança inocente, fala mesmo, né? Aí caprichando, abençoa, prepara e leva. Nessa parte eu não falei não. Meus irmãos, então, agora é maravilhoso para o homem chegar em casa e encontrar a jantinha quentinha, sabe? A mulher banhada, perfumada, bem bonita assim.
para o marido dar uma juntada e falar: eita, coisa linda. Eu estou cansado, mas quando eu olho para tu, eu fico animado. É muito ruim o marido chegar em casa e encontrar a mulher com a mesma roupa que dormiu, com cada bob desse tamanho na cabeça, assistindo novela, o menino pegadinho remelendo, a pia cheia de louça suja, já faz 3 dias, louça suja, os mosquitão. Só tem comida francesa, japonesa e russa. Comida francesa, arroz dompté, feijão dompté. E russa, roscovo. Roscovo. E japonesa, soborô. Só tem soborô. Então muitos maridos acabam tendo que tomar 1 ou 2 ou 3 para ir para casa e ele vai assim, porque agora está feio. Qualquer coisa, porque a coisa está feia. Então, irmã, capricha, cuida das coisas do mundo, prepara, limpa a casa, faz a comidinha boa, deixa o menino dormir, não é verdade? Quantos maridos gostam de chegar em casa e encontrar a esposa assim, bem bonita, cheirosa? Levante a mão, só os que acham que gostam. Então libera a vela para ela. Tem que liberar a vela, rapaz. Coisa séria. Eu estive aqui numa igreja aqui em Mauá, uma igreja aqui bem tradicional, daquelas igrejas bem assim, que canta olhando no livrinho, sabe? Bem antiga. Aí eu fui falando assim, quando eu falei, libera a verba, pastor, você precisa ver o avivamento das irmãs. Quase a gente batizava com o Espírito Santo, né? Humano mesmo assim. E os homens assim. A fantasia vai ser pastor da nossa dominação. Seus mãos de vaca. Bem, meus irmãos, então nós pensamos um pouquinho a respeito do casamento. Ó. Eu não sei se você está no segundo relacionamento ou no terceiro. Eu só sei uma coisa: você não tem vocação para viver sozinho. Nós não temos vocação para viver sozinho. A gente precisa aprender a viver juntos. Precisa aprender. Eu estava numa cidade americana, ministrando um encontro de casais com uma igreja brasileira, cidade de Harrison, estado de New Jersey. Uma igreja brasileira. Então eu falei assim, de acordo com o IBGE, lá do Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o segundo casamento termina mais rápido que o primeiro. Aí um cidadão gritou lá no meio da igreja: "Está amarrado, Satanás!" Eu disse: "Ô louco!" O pastor falou assim: "Ele é meio tontão, deixa quieto." Ele disse: "Em primeiro lugar, eu não estou augurando o teu casamento de Deus, menino. Na verdade, eu estou aqui para salvar o teu casamento, para ajudar a salvar o teu casamento. O que eu citei foi só uma estatística." O que quer dizer isso? Uma leitura da realidade, que o IBGE é um instituto, ele faz uma pesquisa. Infelizmente é isso que acontece. Aí depois eu descobri que ele estava casado com uma pessoa que ele era o segundo marido. Então, depois eu conversei pessoalmente com ele, disse: "Olha, vocês precisam aprender a fazer as coisas certas. Por que o segundo casamento termina mais rápido que o primeiro?" Eu fiquei pensando sobre isso. Porque normalmente as pessoas levam o problema do primeiro para o segundo. Porque não existe casamento perfeito. Então, se você está no segundo ou no terceiro, você não pode continuar assim. E como é que você não continua assim? Se você se permite ser dirigido por Deus. Se você, a partir desse momento que foi conscientizado, comece a fazer as coisas da maneira certa. Eu vou orar pela sua vida. Mas a Bíblia diz em Salmo 127, versículo 1: "Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores." E eu não estou dizendo que você tem que ser crente. Estou dizendo que você tem que aprender a lei de Deus no sentido do casamento e segui-la. Porque você vai se dar bem no casamento. Deus criou o casamento e Deus criou leis. E as leis é amar
Você tem que amar, tem que respeitar, tem que cuidar um do outro. É verdade, precisa ceder, precisa pedir perdão, precisa liberar perdão, tudo isso aí. Uma vez eu vi uma frase que dizia assim: quem não perdoa derruba a ponte que ele mesmo vai ter que usar um dia. Olha que coisa interessante. Quem não perdoa derruba a ponte que um dia ele mesmo vai ter que usar. Porque todo mundo erra, todo mundo precisa perdoar e receber perdão. Não é verdade? Então, gente, esse encontro de casais aconteceu para fortalecer o teu relacionamento. Se você terminar o seu relacionamento por alguma razão, você não vai ficar sozinho. E é bem provável que você consiga alguém pior do que você, porque é pior do que essa pessoa que você está aí. Por isso, você precisa lutar pelo teu relacionamento, lutar pela tua família, pelo teu casamento. Busca todas as estratégias possíveis. O divórcio sempre será o último caso, não o primeiro. Diz a Bíblia em Malaquias 2, versículo 14, que Deus odeia o divórcio. Por isso, nós não podemos praticá-lo levianamente, como vem sendo praticado nos dias de hoje. Então, quero fazer uma oração pela tua vida, para Deus deixar bem claro o seu papel como maridos e você como esposa também. Feche os olhos nesse momento. Senhor, nós pensamos aqui a respeito do casamento. Uma hora se passou. E nós pensamos aqui, Senhor Deus, a respeito dessas aflições, dessas angústias da carne, que há necessidade de mudança. E nós falamos que não há crescimento sem mudança. Não há mudança sem algum tipo de dor, de renúncia. Então eu oro por esse homem, por essa mulher que passa um momento difícil. Não há nenhuma garantia de que se eles separarem o outro relacionamento não haverá momentos difíceis. Não há nenhuma garantia. A garantia de que haverá momentos difíceis sempre vai ser assim, porque nós somos humanos, imperfeitos, e nós estamos em reconstrução. O Senhor está reconstruindo o nosso caráter. E quanto mais parecido nós estivermos com Jesus, melhor vai ser para conviver com os outros. Senhor, então eu oro por esse homem, por essa mulher que está aqui, para que sejam preservados desses conceitos errados que existem no mundo, para que o Senhor guarde eles do pensamento errado da separação como solução para os seus problemas. Eu oro pela vida deles, para que eles sejam uma referência boa para os seus filhos, para a sua família, para a sua vizinhança, para a sua igreja. Abençoe o pastor dessa igreja, o pastor Laubert, e também o pastor presidente, o pastor Paulo, suas famílias, suas esposas, respectivamente, e todos os demais obreiros e líderes dessa igreja. Deus abençoe em nome de Jesus, e para a glória de Deus, diga amém. Amém. Eu peço sua atenção por mais 5 minutos, meus irmãos. Eu já publiquei vários livros relacionados com casamento, com família. E eu sei que tem pessoas que se preocupam com outras pessoas, sabe? Com casais. Então eu montei um kit para a família. Eu montei um kit e ele vai sair 30% mais barato se você comprasse ele separado. Claro que você pode comprar ele separado, mas se você comprar ele junto, você vai pagar 30% mais barato. Esse é o kit da família. Eu vou mostrar aqui para vocês. O kit da família vai um CD multimídia sobre tatuagem e piercing, que é um hábito que está entrando aí no meio dos adolescentes e dos jovens. Então você põe no computador, aí vai aparecer as imagens com o significado daquelas tatuagens todas. E depois, no mesmo programinha, tem um estudo que você vai imprimir e vai ler para eles, falando sobre a parte histórica, teológica, porque a Bíblia não é favorável